Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da Redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje nós vamos aqui começar a leitura do livro O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. Por quê? Porque vai ser a partir da leitura desse livro que a UERJ vai elaborar um tema de redação. E você tem que tomar cuidado com o quê? Quando a UERJ faz isso, ela não quer o resumo do livro, ela não quer a resenha do livro. Resumo, você dizer a história dele. Resenha, você dizer a sua opinião sobre o livro. Beleza? A UERJ não quer isso. Ela vai pegar uma determinada temática no livro e você vai ter que escrever sobre isso. E para tal, é muito bom você ter maiores referências. Como assim maiores referências? Um livro com uma temática parecida, certo? Fazer ali uma comparação, né? Uma literatura comparada, digamos. O que a gente vai fazer agora, então? Vou ler aqui e comentar brevemente o capítulo 1. Tem uma página frente e verso. Vamos lá, então. Capítulo 1. Nós dormimos no que antes havia sido o ginásio esportivo. O assoalho era de madeira envernizada, com listras e círculos pintados, para os jogos que antigamente eram disputados ali. Os aros para as redes das cestas de basquete ainda estavam em seus lugares, embora as redes tivessem desaparecido. Uma arquibancada cercava o salão para os espectadores e imaginei que podia sentir, muito ligeiramente, como uma imagem residual, o cheiro pungente de suor, mesclado com a doçura latente de goma de mascar e o perfume das garotas assistindo aos jogos vestidas com saias de feltro, como eu tinha visto em fotografias, mais tarde de minissaias, em seguida calças, depois com um brinco só, os cabelos espetados com mechas pintadas de verde. Bailes teriam sido realizados ali, a música permanecia, um palimpsesto de sons jamais ouvidos, um estilo seguindo-se ao outro, uma cadência de tambores, um lamento desamparado, guirlandas feitas de flores de papel de seda, máscaras de cartolina, uma esfera giratória coberta de espelhos salpicando os dançarinos com uma neve de luz. Havia sexo antigo naquele espaço, e solidão, expectativa de alguma coisa sem forma nem nome. Lembro-me daquele anseio por alguma coisa que estava sempre a ponto de acontecer e que nunca era mesmo, como não eram as mãos que nos tocavam ali e naquela época por trás, bem lá embaixo nas costas, ou atrás no estacionamento, nos fundos, ou na sala da televisão com um som bem baixinho e as imagens tremeluzindo sobre corpos que se levantavam. Chamou atenção esse parágrafo, deixa eu ler aqui de novo. Havia sexo antigo naquele espaço, e solidão, e expectativa de alguma coisa sem forma nem nome. Sexo, muito provavelmente por causa do baile que se realizou ali, né? Aquela tensão sexual. É o Kiko aqui em casa. Muito comum em adolescente. Lembro-me daquele anseio por alguma coisa que estava sempre a ponto de acontecer e que nunca era a mesma, como não eram as mãos que nos tocavam ali. Como assim, mãos que nos tocavam ali? A gente vai entender melhor isso daqui a pouco. E naquela época, por trás, bem lá embaixo, nas costas ou lá atrás no estacionamento nos fundos, ou na sala da televisão com um som bem baixinho e as imagens tremeluzindo sobre corpos que se levantavam. Nós ansiávamos pelo futuro. Como foi que aprendemos aquilo, aquele talento pela insaciabilidade? Estava no ar e ainda estava no ar, como uma reflexão tardia, enquanto tentávamos dormir nos cátares do exército que haviam sido dispostos em fileiras, espaçados de modo que não pudéssemos conversar. Que exército é esse? O que é catre? Não sei o que é catre. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Se alguém demorar para colocar, eu mesmo coloco depois, galera. Tínhamos cobertas, lençóis de flanela de algodão, como as de crianças, e cobertores padrão fabricados para o exército dos antigos que ainda diziam US. Dobrávamos nossas roupas cuidadosamente e as colocávamos sobre os banquinhos aos pés das camas. As luzes eram diminuídas, mas não apagadas. Tia Sara e tia Elizabeth patrulhavam. Tinham aguilhões elétricos de tocar gado suspensos por tiras de cintos de couro. Olha só isso. Dos antigos que ainda diziam US. O que será que aconteceu? Cadê? Tia Sara e tia Elizabeth patrulhavam e, pelo jeito, armadas praticamente. Não tinham armas de fogo, porém nem mesmo elas mereciam confiança para portar armas de fogo. As armas eram para os guardas. Que guardas são esses? Especialmente escolhidos entre os anjos, que anjos com letra maiúscula. Os guardas não tinham permissão para entrar no prédio, exceto quando eram chamados, e não tínhamos permissão para sair, exceto para as caminhadas, 2 vezes por dia, 2 a 2, ao redor do campo de futebol, que agora estava cercado por uma cerca reforçada de malha metálica, com um rolo de arame farpado no alto.
Os anjos ficavam postados do lado de fora da cerca, de costas para nós. Eram objetos de medo para nós, mas também algo mais. Se ao menos nos olhassem, se ao menos pudéssemos falar com eles, alguma coisa poderia ser negociada. Acreditávamos algum acordo feito, alguma permuta, ainda tínhamos nossos corpos. Era essa a nossa fantasia. Esse livro aqui está me lembrando Não Me Abandone Jamais, que já foi um livro, também uma distopia, utilizada pela UERJ. Não Me Abandone Jamais, a gente vê jovens que ficam numa espécie de colégio interno, olha só, jovens numa espécie de colégio interno que são a todo tempo vigiados. A gente está percebendo aqui algumas características em comum quanto ao quê? Quanto ao espaço, quanto aos personagens, quanto ao enredo, certo? E a gente observa aqui que isso aqui, pelo jeito, se passa num futuro não muito distante, assim como Não Me Abandone Jamais também se passava, assim como um outro livro recente que a UERJ já utilizou, 1984, assim como 1984 também se passava, beleza? Continuando aí, aqui. Aprendemos a sussurrar quase sem qualquer ruído. Na quase escuridão, podíamos esticar nossos braços, quando as tias não estavam olhando, e tocar as mãos umas das outras sobre o espaço. Aprendemos a ler lábios, nossas cabeças deitadas coladas às camas, viradas para o lado, observando a boca umas das outras. Dessa maneira trocávamos nomes de cama em cama. Alma, Janine, Dolores, Moira e Júnior. 5 nomes aqui colocados, né? Isso aqui foi leitura do primeiro capítulo, como vocês bem sabem. Em breve eu leio o próximo capítulo. O próximo capítulo, o título aqui, Compras. O título desse primeiro capítulo aqui, deixa eu ver o título dele. Noite, o primeiro capítulo, que eu acabei de ler para vocês aqui. Capítulo 1, Noite, e capítulo 2, como eu já comentei, Compras, beleza? Fazer o seguinte, pessoal, para vocês me provarem que vocês ficaram até aqui comigo, comentem aí. Alma, Janine, Dolores, Moira ou Juni. Comentem aí um desses 5 nomes, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.